Que a paz e a graça de Deus seja com cada um de nós mais uma vez. Estamos aqui novamente para o estudo, análise da nossa lição da Escola Sabatina. Tinha alguns sábados que eu não tinha podido enviar o vídeo, algumas semanas, mas novamente estamos aqui para a honra e glória de Deus. O nosso título desta semana é A Grande Árvore. O que nos diz a Bíblia sobre essa grande árvore? Nós vamos ver hoje, mas antes de ver este título, nós vamos orar ao Senhor pedindo a sua sabedoria para que possamos compreender a palavra neste momento. Querido Pai Celestial, diante da tua presença estamos teus filhos neste momento, querendo te pedir, Senhor, o teu perdão, a sabedoria, a graça que vem somente de ti, a unção do teu Santo Espírito para aprender a tua palavra. Por favor, dá-nos essa sabedoria, é o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Bom, vamos então para essa análise da nossa lição da Escola Sabatina, que não é outra coisa senão o estudo da palavra de Deus através de perguntas e respostas. Vamos ler a nossa pequena introdução desta lição, que nos diz da seguinte maneira: como corrente de águas é o coração do rei na mão do Senhor, ele o inclina para onde quer. Todo o caminho do homem é reto aos seus olhos, mas o Senhor pesa os corações. O Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Todos os reis, todas as nações pertencem a ele, estão sob seu domínio e governo, seus recursos são infinitos. Aqueles de quem depende o destino das nações são vigiados com atenção incessante por aquele que dá vitória aos reis, a quem pertencem os escudos da terra. Então, vemos aqui que o Senhor é quem dirige todas aquelas pessoas que estão dirigindo as nações. Mesmo que é verdade que elas fazem muitas vezes coisas erradas, isso não quer dizer que Deus está enviando ou mandando elas fazer coisas erradas, mas Deus os está vigiando. Tudo que Deus permite tem limite, então até certos momentos Deus ainda permite, mas tem os seus limites, como vamos ver nesta lição. Então vamos para a pergunta número 1 da nossa lição, que é a continuação praticamente da história que foi estudada na lição da Escola Sabatina da semana passada, sobre o rei Nabucodonosor, que foi rei da Babilônia. E agora a pergunta nos diz: que situação se repetiu? Daniel capítulo 4, o versículo 4 até o 7, nos diz da seguinte maneira, só as partes que vão responder a nossa pergunta. Eu, Nabucodonosor, estava sossegado em minha casa e próspero no meu palácio. Tive um sonho que me espantou, e estando eu na minha cama, os pensamentos e as visões da minha cabeça me perturbaram. Portanto, expedi um decreto que fossem introduzidos à minha presença todos os sábios da Babilônia, para que me fizessem saber a interpretação do sonho. Então entraram os magos, os encantadores, os caldeus, os adivinhadores, e lhes contei o sonho, mas não me fizeram saber a interpretação do mesmo. Que situação então se repetiu? Em lição anterior nós vimos que o rei Nabucodonosor, antigamente ele tinha tido outro sonho. Só que naquela história passada, ele não lembrava do sonho e os adivinhos, os magos, os caldeus, eles disseram: rei, conte para nós o sonho que nós daremos a interpretação. E nós sabemos que eles não conseguiram saber nem o sonho nem a interpretação. Agora nós vemos que a situação praticamente se repete. O rei novamente teve um sonho, novamente ele se perturbou por ter visto aquele sonho, e agora ele novamente chama
os magos, os adivinhos, os caldeus. Só que desta vez ele ofereceu o que eles tinham pedido da outra vez. Ele contou o sonho. Mas agora nós vemos como é que o ser humano, o inimigo, não pode interpretar aquilo que Deus revela. Então, eles não souberam interpretar aquele sonho. No livro Profetas e Reis, página 263, nos diz: grandemente perturbado pelo sonho, que era evidentemente uma predição de adversidade, o rei repetiu-o para os magos, astrólogos, caldeus e adivinhadores. Mas, embora o sonho fosse muito explícito, nenhum dos sábios pôde interpretá-lo. Uma vez mais, nessa nação idólatra, devia ser dado testemunho de fato de que unicamente aqueles que amam e temem a Deus podem compreender os mistérios do reino do céu. Muito interessante, lição interessante para nós. Unicamente aqueles que amam e temem a Deus podem compreender os mistérios do reino do céu. Lição para nós. Pergunta: será que estamos amando e temendo ao Senhor de coração para que possamos compreender a sua palavra? Porque não é só pelo fato de eu ir para a igreja que quer dizer que eu já sou uma pessoa temerosa de Deus e que ama a Deus. Muitos dos que estão hoje nas igrejas, lamentavelmente, se perderão. Mas se nós buscarmos ao Senhor de todo o nosso coração, certamente estaremos dentro desses que amam e temem a Deus e a quem Deus revela os seus segredos. Pergunta número 2. Quem foi posteriormente convocado e por quê? Aqui no livro de Daniel, capítulo 4, versículo 8 e 9, depois o 18, nos diz: por fim entrou na minha presença, aqui está falando o rei Nabucodonosor, Daniel, cujo nome é Beltesazar. Lembremos que esse nome de Beltesazar, ele tinha colocado para Daniel, segundo o nome do Deus dele, né? E no qual há o Espírito dos deuses santos. Olha como diz o rei. Ele achava que em Daniel estava o Espírito dos deuses santos. E eu lhe contei o sonho dizendo: ó Beltesazar, chefe dos magos, porquanto eu sei que há em ti o Espírito dos deuses santos, e nenhum mistério te é difícil, dize-me as visões do meu sonho que tive e a sua interpretação. Este sonho eu, rei Nabucodonosor, o vi. Tu, pois, Beltesazar, dize a interpretação, porquanto todos os sábios do meu reino não puderam fazer-me saber a interpretação, mas tu podes, pois em ti o Espírito dos deuses, pois em ti há, pois há em ti o Espírito dos deuses santos. E o parágrafo do livro de Profetas e Reis nos diz: o rei, em sua perplexidade, mandou em busca do seu servo Daniel, homem estimado por sua integridade e constância e por sua inigualada sabedoria. Então, quem foi posteriormente convocado? Daniel, que no caso ele é o profeta Daniel. E por que ele foi convocado? Aqui o mesmo rei diz que nele havia o Espírito dos deuses santos. Nós sabemos que, como ele era idólatra, ele tinha o conceito de muitos deuses. Mesmo que não há verdadeiros deuses, não há muitos, somente há um Deus verdadeiro, que era a quem Daniel servia. E então vemos a convicção do rei, diz: os meus servos, outros servos, os caldeus, os adivinhos, os sábios, eles não conseguiram interpretar, mas tu podes, porque há em ti o Espírito dos deuses santos. Então, o mesmo rei, ele tinha essa convicção. E se nós vemos no paragrafinho que eu acabei de ler, diz que Daniel, ele era estimado por sua integridade e constância e por sua inigualada sabedoria.
essas bênçãos, essa integridade, essa sabedoria que Deus deu para Daniel, não era só para ele, não. Deus está disposto a dar a cada um de nós se nós o buscamos em espírito e em verdade. Só que muitas vezes nós achamos que Deus vai fazer as coisas como com uma varinha mágica, como aqueles contos de fada, né? Que eles pegam aquela varinha e tocam e plim, transformou. Não é assim. Daniel, ele foi uma constância, que diz que o espírito dele, a vida dele era uma vida íntegra, era uma vida de constância por sua inigualada sabedoria. Ele tinha o hábito de orar 3 vezes ao dia, ele tinha o hábito de ser agradecido com Deus por tudo que ele tinha. Não esqueçamos que Daniel, ele chegou a ser eunuco, quer dizer que ele não conseguiu se casar, não pôde ter mulher, não pôde ter filhos, e no entanto o seu coração vivia agradecido com Deus. Como estamos nós? Será que nós reclamamos de tudo? Será que nós aprendemos a agradecer a Deus? Será que nós buscamos a presença de Deus como Daniel procurava, todos os dias orando, todos os dias falando com Deus, todos os dias aprendendo dele? No nosso caso, nós podemos aprender de Deus cada dia através da sua palavra, aprendendo dele sem reclamar, só agradecendo pelas bênçãos. E se há alguma coisa que não entendemos, podemos lhe perguntar, porque Deus está disposto a nos ajudar. Ele diz que se há alguém que tem falta de sabedoria, isso está no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 5, se há alguém que está com falta de sabedoria, peça a Deus, quem dá a todos e não rejeita. Então, vamos através destas lições aprender a fazer como Daniel. Terceira pergunta: o que o rei viu em seu sonho? Qual foi a reação de Daniel ao que o rei disse? Você pode fazer a leitura em Daniel capítulo 4, versículo 10 até o 17 e o 19. Eu vou resumir o que fala ali para que não seja muito longo. No sonho, o rei viu uma árvore, uma grande árvore cujo topo chegava ao céu. As aves do céu faziam os ninhos nos seus ramos, as suas folhas eram frondosas, eram muito bonitas. Toda a carne se sustentava com os seus frutos, que eram maravilhosos. E esta árvore tinha crescido, tinha chegado a ser maravilhosa. Tinha os animais também, desfrutavam da sua sombra, do seu sustento. No entanto, estando aquela árvore ainda ali bem grande, então veio um santo, um vigia, que disse: cortem essa árvore e desfaçam, espalhem os seus frutos, as suas folhas, e depois, no entanto, o seu tronco deixem aí na terra e amarrem com cobre, com ferro, com fios de ferro de bronze, né? E que passe sobre esse tronco 7 tempos, e logo diz ali, até que saiba que é o Deus do céu que domina sobre tudo. Então, esse foi o sonho que o rei Nabucodonosor sonhou. E agora tem um parágrafo aqui em Profetas e Reis, página 263, que nos diz da seguinte maneira: o profeta compreendeu que sobre ele tinha Deus colocado o solene dever de revelar a Nabucodonosor o juízo que estava para lhe sobrevir em virtude do seu orgulho e arrogância. Daniel precisava interpretar o sonho em linguagem que o rei pudesse compreender. E embora o seu terrível conteúdo o tivesse feito hesitar em muda estupefação, ele tinha que dizer a verdade, fossem quais fossem as consequências para si. Pergunta: o que o rei viu em seu sonho? Já falei, uma árvore grande, que tinha grandes frutos, que sustentava todas as pessoas, sustentava animais, aves do céu, mas também que veio um vigia e mandou cortar a árvore e amarrar o tronco até que passassem 7 tempos. Agora, quando o rei contou este sonho a Daniel, qual foi a reação de Daniel àquilo que o rei disse?
Aqui na última parte do versículo nos diz assim: então Daniel, cujo nome era Beltesazar, esteve atônito por algum tempo, e os seus pensamentos o perturbaram. Então, qual foi a reação de Daniel? Diz que ele esteve atônito. Como é que é uma pessoa atônita, confusa? Ele ficou pensativo, ele ficou como com uma agonia, uma desesperação por dentro. Ele não sabia se falar, se não falar, então ele ficou em silêncio durante um tempo. Ele ficou ali atônito, como que não sabia o que fazer. Então o rei ali falou para ele e disse: Beltesazar, não te espante o sonho nem a sua interpretação. E respondeu Beltesazar: Senhor meu, seja o sonho para os que te odeiam e a sua interpretação para os teus inimigos. Daniel viu que ele tinha uma verdade horrível para dizer ao rei, porque o rei ele era orgulhoso. Então Deus queria mostrar para ele que esse orgulho não vinha de Deus, que esse orgulho estava mal, mas Daniel ele não sabia como dizer essa verdade. E nós vemos aqui que era uma missão que Deus tinha dado para Daniel fazer compreender ao rei o que iria acontecer com ele por causa do seu orgulho. Muitas vezes nós também temos verdades que dizer a certas pessoas. No entanto, nós precisamos pedir a sabedoria de Deus para saber falar do melhor jeito. Nós vemos aqui que Daniel, ele pensou a maneira melhor de falar com o rei, tanto que ele disse: Senhor, que a interpretação deste sonho seja para os teus inimigos. Que isso mostra o desejo sincero de Daniel de que aquela sentença não acontecesse com o rei. Daniel não queria que acontecesse, só que aquilo era necessário. Vamos para a pergunta número 4 e vamos continuar vendo o que aconteceu. Qual era o significado do sonho agora? Qual era? Que justamente vai revelar essa verdade que estávamos vendo na pergunta 3. E o que Daniel pediu ao rei para fazer? Bom, em primeiro lugar, vamos ver as partes mais importantes deste versículo em Daniel, capítulo 4, versículo 20 até o 27, que nos diz: a árvore que viste, que cresceu e se fez forte, cuja altura chegava até o céu, e vou pular um pouquinho, és tu, ó rei, que cresceste e te fizeste forte, pois a tua grandeza cresceu e chegou até o céu, e o teu domínio até a extremidade da terra. E quanto ao que viu o rei, um vigia, um santo que descia do céu e que dizia: cortai a árvore e destruía, contudo deixai na terra o tronco com as suas raízes, numa cinta de ferro e de bronze, no meio da tenra relva do campo, e seja molhado do orvalho do céu. Esta é a interpretação, ó rei: serás expulso do meio dos homens, e a tua morada será com os animais do campo, e te farão comer erva como os bois, e serás molhado do orvalho do céu, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. E quanto ao que foi dito, que deixassem o tronco e as raízes da árvore, o teu reino voltará para ti depois que tiveres conhecido que o céu reina. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho e põe fim aos teus pecados, praticando a justiça e as tuas iniquidades, usando de misericórdia com os pobres, se porventura se prolongar a tua tranquilidade. Então, o significado do sonho era que a árvore era o rei, e que essa árvore ou seja, ele seria expulso dos homens, e então ele iria morar com os animais da terra, comendo relva, comendo grama, como os bois, como os animais,
e passaria sobre ele 7 tempos, que está simbolizando 7 anos na verdade. Depois desse tempo, diz que o reino voltaria a ele até que ele reconhecesse que o céu reina. Quantas vezes acontece que nós também queremos reinar? Nós queremos ser, às vezes não percebemos que há alguém que reina mais do que nós. Nós veremos na próxima pergunta mais, mas eu gostaria de ler o parágrafo desta pergunta número 4, que diz assim: por algum tempo, a impressão da advertência e o conselho do profeta exerceu forte influência sobre Nabucodonosor, mas o coração, não transformado pela graça de Deus, logo perde as impressões do Espírito Santo. A condescendência própria e a ambição não haviam ainda sido erradicadas do coração do rei, e esses traços mais tarde reapareceram. Não obstante a instrução tão graciosamente dada e as advertências da passada experiência, Nabucodonosor permitiu-se ser controlado pelo espírito de ciúmes em relação aos reinos que se deviam seguir. Seu governo, que até então havia sido em grande medida justo e misericordioso, tornou-se opressor. Endurecendo seu coração, ele usou os talentos que Deus lhe dera para a glorificação de si mesmo, exaltando-se acima do Deus que lhe dera vida e poder. Por isso, Deus é sábio. Nós não queremos que aconteça nada de mal nem para nós, nem para nossa família, mas muitas vezes Deus permite que certas coisas aconteçam para que nós possamos pensar, refletir que somos mortais e que precisamos desse Deus maravilhoso, que não somos nós quem governamos, mas Ele sim. Pergunta número 5. O que aconteceu um ano depois desse sonho? Vamos ver agora Daniel capítulo 4, versículo 29 até o 33. Vou ler as partes mais importantes, que nos diz da seguinte maneira: ao cabo de 12 meses, quando passeava sobre o palácio real da Babilônia, falou o rei e disse: não é esta grande Babilônia que eu edifiquei para a morada real, pela força do meu poder e para a glória da minha majestade? Ainda estava a palavra na boca do rei, quando caiu uma voz do céu: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o reino, e serás expulso do meio dos homens, e a tua morada será com os animais do campo. Far-te-ão comer erva como os bois, e passar-se-ão 7 tempos sobre ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. E aqui diz: na mesma hora a palavra se cumpriu sobre Nabucodonosor e foi expulso do meio dos homens, comia erva como os bois, e o seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceu o cabelo como as penas da águia e as suas unhas como as das aves. Terrível. Então, o que aconteceu um ano depois? Se cumpriu exatamente o que o próprio rei tinha visto no sonho e que Daniel tinha interpretado. Ele, no começo, ele ficou assim bem tocado com as palavras do profeta Daniel, e ele se comportou bem, vamos dizer assim, né? Mas depois de um ano, novamente subiu aquele orgulho: não é este o reino que eu fiz com a força do meu poder, com a glória da minha majestade? E então, diz que a palavra ainda estava na boca quando se ouviu a voz do céu que dele tinha passado o reino. Cuidemos das nossas palavras. Muitas vezes atribuímos a nós glórias que só pertencem a Deus. Porque eu faço isto, eu faço aquilo com a minha força, é o meu dinheiro, é a minha casa, é o meu carro. Não esqueçamos que tudo que temos não é nada nosso, tudo é de Deus. Então por que vamos nos gloriar pelo que nós temos?
E se nós temos conseguido essas coisas é porque o Rei do céu tem nos dado a força, tem nos dado a inteligência, a sabedoria, tem nos dado a energia, o ar que respiramos, a água que bebemos, o alimento com que nos alimentamos. Então a glória jamais será para nós. O parágrafo desta pergunta 5 nos diz: vivemos nos últimos dias da história desta terra e não devemos nos surpreender com qualquer forma de apostasia ou negação da verdade. A incredulidade tornou-se um artifício refinado hoje em dia, no qual os homens se envolvem para a própria destruição das suas almas. Há um perigo constante de dissimulação entre aqueles que pregam no púlpito, cujas vidas contradizem suas palavras. Mas a voz de advertência e admoestação será ouvida enquanto durar o tempo, e aqueles que são culpados de transações que nunca deveriam ter feito, quando reprovados ou aconselhados pelos agentes que Deus designou, resistirão à mensagem e se recusarão a ser corrigidos. Eles continuarão como Faraó e Nabucodonosor fizeram, até que o Senhor os prive da razão e seus corações se tornem insensíveis. A palavra de Deus virá a eles, mas se escolherem não ouvi-la, o Senhor os responsabilizará por sua própria ruína. Esta palavra é dura, mas nós a precisamos. Quantas vezes vivemos justificando as nossas faltas? Quando vem alguém para dizer algo para nós: olha, irmãzinha, isso aqui está errado, o que você fez, seria melhor que você buscasse mais ao Senhor nesse assunto, que você deixasse de fazer isto ou aquilo. Aí a gente se justifica e a gente acha que nós estamos com a razão e a gente começa a criticar aquela pessoa que falou com a gente, como diz aqui: quando reprovados ou aconselhados pelos agentes que Deus designou, resistirão ao mensageiro e recusarão ser corrigidos. A pergunta que devemos nos fazer: estou eu aceitando a correção? Muitas vezes a correção não é aquela que somente o obreiro vai na tua casa e fala a sós com você. Muitas vezes é a pregação que se faz ali no púlpito também, quando o pastor fala das coisas que estamos errando, quando o obreiro ou a pessoa que prega está falando de coisas que nós estamos fazendo erradas, e nós, no lugar de aceitar o nosso erro: mas ele também faz isso, ele também faz aquilo, e começamos a criticar, no lugar de aceitar a mensagem que vem de Deus. Queridos, a palavra, se está escrito aqui na palavra de Deus, a mensagem não é daquela pessoa, a mensagem é de Deus. Por que criticamos os mensageiros de Deus? Ele pode estar no erro, sim, pode ter feito coisas erradas. Não somos perfeitos, ainda estamos procurando e correndo para alcançar a meta, como disse o apóstolo Paulo. Se aquele pregador também está cometendo um erro que de repente não percebeu, é o nosso dever, assim como Daniel também, de falar a verdade, dizer: olha, irmão, obrigada por essa exortação, eu estou errando nisso, mas eu vi também que nisto e nisto você está errando, e eu gostaria que você refletisse para que todos nos preparemos e juntos possamos nos encontrar no céu. Esse é o caminho, não a crítica. Vamos para a pergunta número 6. Em que momento terminou o juízo de Deus sobre o rei? Que mudança ocorreu em sua mente? Vamos ver Daniel capítulo 4, versículo 34 até o 36, que nos diz: mas no fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei ao céu os meus olhos e voltou a mim o meu entendimento. E eu bendisse ao Altíssimo, louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, porque o seu domínio é um domínio sempiterno e o seu reino é de geração em geração. E todos os moradores da terra são reputados em nada, e segundo a sua vontade ele opera no exército do céu e entre os moradores da terra.
Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer: que fazes? No mesmo tempo voltou a mim o meu entendimento, e para a glória do meu reino voltou a mim a minha majestade e o meu resplendor. Buscaram-me os meus conselheiros e os meus grandes, e fui restabelecido no meu reino, e foi-me acrescentada excelente grandeza. Olhem, isto também, inclusive, se cumpriu aí. Então, em que momento terminou o juízo de Deus? Ali diz que quando passaram aqueles dias, ou seja, no tempo determinado por Deus, passaram-se aqueles 7 tempos que a profecia dizia, e então voltou a ele o seu entendimento. E agora diz que mudança ocorreu na mente do rei. Agora ele já não estava glorificando mais a si mesmo. Agora ele glorificou, louvou e exaltou unicamente ao Deus do céu, ao Criador dos céus e da terra. Se Deus trabalha na nossa vida, é a Ele que nós devemos exaltar, glorificar e louvar, jamais a nós mesmos. Peçamos a Deus que tire o orgulho dos nossos corações, que nos dê humildade e que a exaltação, a glória e a honra nós queiramos dar unicamente a Ele, quem merece de verdade. Pergunta número 7. Que testemunho surpreendente Nabucodonosor deu? Bom, agora vamos ver o testemunho do rei Nabucodonosor. Daniel capítulo 4, versículo 37 nos diz: agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo e exalço e glorifico o Rei do céu, porque todas as suas obras são retas e os seus caminhos justos, e ele pode humilhar aos que andam na soberba. Agora vamos ler o parágrafo que diz assim: o rei que ocupava o trono da Babilônia tornou-se uma testemunha de Deus, prestando um testemunho caloroso e eloquente, proveniente de um coração grato, que era participante da misericórdia e da graça, da justiça e da paz da natureza divina. Então agora, Nabucodonosor, que antes era orgulhoso, agora começou a exaltar somente o nome de Deus. Vou ler o último parágrafo de meditação em Profetas e Reis, página 265 e 266, para concluir. O outrora orgulhoso rei tinha se tornado um humilde filho de Deus. O governante tirânico e opressor tornara-se um rei sábio e compassivo. Aquele que tinha desafiado Deus do céu e dele blasfemado, reconhecia agora o poder do Altíssimo e fervorosamente procurou promover o temor de Jeová e a felicidade de seus súditos. Sob a repreensão daquele que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Nabucodonosor finalmente havia aprendido a lição que todos os reis precisam aprender, de que a verdadeira grandeza consiste na verdadeira bondade. Ele reconheceu a Jeová como Deus vivo, dizendo: eu, Nabucodonosor, louvo, exalço e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos justos, e pode humilhar aos que andam na soberba. O propósito de Deus de que o maior reino do mundo mostrasse o seu louvor estava agora cumprido. Esta proclamação pública, em que Nabucodonosor reconhecia a misericórdia, a bondade e a autoridade de Deus, foi o último ato de sua vida registrado na história sacra. Que interessante, que bom esse ato, o último que foi registrado na vida de Nabucodonosor. Queira Deus que nós também possamos decidir
Não só por este momento, como fez o rei Nabucodonosor naquela vez, que no momento que ouviu aquela mensagem ele se consagrou, mas depois ele não trabalhou o seu caráter e novamente saiu aquele orgulho, mas que possamos diariamente humilhar o nosso coração na presença de Deus, para que até o final, o que seria o que nós gostaríamos de fazer antes da nossa morte, como nós gostaríamos de estar antes da nossa morte, em paz com Deus e em paz com os nossos semelhantes, glorificando a Deus, porque sabemos que para os filhos de Deus a morte é somente um sono, para esperar a ressurreição da vida eterna. Que Deus te abençoe, que Deus me abençoe, que todos nós possamos meditar nisto. Vamos fazer uma oração pedindo a Deus a sua ajuda. Querido Pai Celestial, mais uma vez estamos aqui diante de Ti. Somos orgulhosos, Pai. Como seres humanos, temos muitos erros que temos cometido diante da Tua presença. Muitas vezes temos nos comportado como Nabucodonosor, querendo justificar as nossas coisas ou querendo exaltar-nos a nós mesmos. Dá-nos espírito de humildade, Pai, para reconhecer nossos erros e para estar dispostos a nos deixar transformar pelo Teu Santo Espírito. Abençoa cada pessoa que está ouvindo esta oração, Pai. Não só ela, mas também a sua família, por favor. Em nome de Jesus. Amém. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém.